Olá, nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho melhor como a ferramenta de relatórios do Reports pode ser utilizada para a montagem de documentos mestre detalhe. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma tela de geração do documento e eu vou informar aqui o código do pedido e nós vamos começar pelo resultado final do documento. Então aí nós temos um documento de pedido, temos o cabeçalho da empresa, temos aqui o código do pedido e temos aqui os dados do cabeçalho do pedido, como dados do cliente, endereço de faturamento, de entrega, informações do vendedor, do canal de vendas, e aqui no meio nós temos os itens do pedido, que é uma tabela de detalhamento do documento. É uma outra consulta na base de dados que traz os itens do pedido. Agora que nós já entendemos o resultado final desse tipo de documento, nós vamos entender como ele é construído. Então agora nós vamos editar o relatório, e aqui no centro da tela nós temos o modelo de documento, que é o gabarito, que em seguida nós vamos editar para ver como ele é montado. Antes nós precisamos ver as consultas que alimentam esse documento. Nesse caso, nós temos uma consulta SQL para alimentar a página em si, o cabeçalho da página com os dados do pedido. E para cada bloco de detalhe, nós temos uma outra consulta. Podemos ter N blocos de detalhes. Nesse modelo que eu estou apresentando para vocês, apenas um. Então eu vou editar aqui o detail para mostrar que existe uma outra consulta que alimenta os dados dessa tabela que são cruzados com os dados do pedido. Então nós temos basicamente uma consulta para alimentar o cabeçalho do documento, o cabeçalho do pedido, e uma outra consulta para alimentar os itens, mas nós podemos ter vários details, vários blocos de itens de detalhamento do documento. Agora eu vou editar o modelo do documento em si. Aí está o modelo do documento. Basicamente nós temos um documento dividido em seções. Aqui nós temos a seção do header e aqui eu tenho a seção do detail 1, mas como eu falei anteriormente, nós podemos ter N details. Cada bloco de details pode conter uma tabela com dados repetidos, somarizações no final, totalizações e assim por diante. Para mostrar a edição desse documento refletindo no documento final, vou simplesmente fazer uma leve alteração de formatação aqui. Eu vou, por exemplo, alterar a cor da fonte e vou ligar o sublinhado só para nós confirmarmos essa alteração no documento final. Também vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Pronto, feita essa alteração, vou fechar aqui o documento, o modelo, Vou salvar o modelo de documento e vou executar o relatório de novo. Lembrando que nós podemos filtrá-lo de diversas maneiras. A maneira que eu estou utilizando aqui é filtrando pelo código do pedido. Pronto, já temos o documento final montado, aquela alteração de formatação já refletindo, os dados vindo da base de dados para alimentar tanto os dados no cabeçalho quanto os dados do detalhamento. Agora nós vamos ver no documento, no modelo de documento, como são representadas essas variáveis a serem inseridas no modelo. Aí nós temos, cada variável vinda do banco de dados deve ser representada nesse formato, entre colchetes, com o nome do campo vindo do banco, isso tanto para os dados do mestre quanto para os dados do detalhe, lembrando que os dados do detalhe são repetidos conforme a quantidade de linhas que retornar do banco de dados. Então essa ferramenta de documentos ela pode ser utilizada para montagem de vários tipos de relatórios, como por exemplo pedidos, orçamentos, ou seja, qualquer documento que você pode construir numa ferramenta Office e, ao mesmo tempo, injetar dados da sua base de dados para formar o documento final.